Quando o Coringão decepciona em campo, rouba a nossa brisa e acaba com a nossa semana, isso aí todo corintiano louco de verdade sabe e sente. Então eu resolvi fazer um vídeo com um compilado dos 5 piores jogos da temporada 2025. Eu preciso fazer um adendo aqui que eu sempre faço, né? Uma percepção minha, esses 5 jogos que eu separei aqui. Fui eu que fiquei muito mal, muito mais com esses 5 jogos do que com outros. A sua percepção pode ser completamente diferente, você pode ter outros jogos que te marcaram negativamente na temporada. Eu confesso que pra chegar nessa lista dos 5 jogos aí foi difícil, porque o Corinthians fez bastante jogo carnicento que roubou minha brisa e acabou com a minha semana durante a temporada, né? Tirando essa retinha final aí que foi interessante, o resto foi bem melancólico. Então eu consegui chegar aqui num top 5. Tem um jogo do Campeonato Paulista, um jogo da Copa Sul-Americana e 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Inclusive vou indicar aqui, assim que eu estiver falando de cada um deles, o pós-jogo que ainda tá publicado de todos eles aí pra vocês verem como que a metamorfose de opiniões vai rolando nessa temporada. E eu quero saber, claro, né, como eu falei que é muito individual isso, quais são os seus 5 jogos, né, que te marcam aí. E seria interessante, até antes de você assistir todo o vídeo, você colocar pra mim meus 5 jogos, assim, tô comentando antes do vídeo acabar, não sei qual que é os jogos, quais são os jogos aí do Adalba, esses são os 5 pra mim, porque a gente vê se as nossas ideias acabam batendo aqui. Muito importante você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso aí fortalece demais o nosso canal a continuar crescendo. A gente tá quase aí batendo 50 mil inscritos. A gente nunca achou que ia ter nem 50 inscritos aqui, né? 50 mil é uma marca muito louca mesmo. E a gente pretende fazer bastante conteúdo especial na semana que bater 50 mil inscritos. Então se inscreva e indique aí pra um amigo chegar aqui pra poder trocar ideia com a gente também, beleza? E quem tem condição de fortalecer tem sempre a opção do Valeu, que é um coraçãozinho aqui embaixo. E tem a opção também da nossa chave Pix. Isso aí fortalece o canal pro canal continuar crescendo. Eu fiz a minha colinha aqui. Ah, e outra coisa, eu pretendo falar pra vocês a escalação desses jogos, né? Como um jogo é lá do começo do Campeonato Paulista, desse que eu separei, você vai perceber que o último, como é mais recente aí, só tem um jogador na escalação do time titular, pra você ver o tanto que também teve uma metamorfose no time, né? No elenco, a gente teve 3 treinadores aí durante a temporada. Eu não coloquei também por ordem de importância, né? O jogo que mais me marcou. Eu coloquei aqui por ordem da temporada mesmo, e aí eu nem consigo pensar assim de bate-pronto qual foi o que... na verdade consigo sim, o último é o que mais realmente me marcou, mas vamos lá. Beleza? Pra mim, um dos piores jogos da temporada aí, sem nenhuma dúvida, foi na 4ª rodada do Campeonato Paulista, 2-1 para o São Paulo na Neoquímica Arena, a famosa quebra de tabu. O Corinthians não jogou absolutamente nada. Se você lembra do contexto daquele começo de temporada, né, da farra acabou e blá blá blá, aquele monte de coisa lá do Agostinho Carrara e sua trupe, né, o patati patatá na cadeira lá da direção de futebol e tal, você vai lembrar que era muito... tava tendo muita pressão naquele momento a respeito disso. E aí o Corinthians joga contra o São Paulo vence na Arena, vence jogando melhor. O Corinthians vinha de 2 resultados negativos, se eu não me engano tinha acabado de perder pro Ituano e mais um time lá que eu não lembro. Estreou bem no campeonato, bem não, né? Estreou jogando mal no Campeonato Paulista, mas venceu. Depois teve 2 resultados adversos e contra o São Paulo perdeu na Arena. Esse jogo aí ficou bem marcado também na minha mente, porque o Arthur Souza, que foi um dos destaques da Copinha, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entrou no segundo tempo, fez um puta de um golaço num jogo que a gente não tava jogando nada e depois nunca mais pisou em campo, né? Ele deve ter riscado o carro do Augusto Melo e da comissão técnica naquela época. Foi na rodada 4 do Paulistão e olha o time, né? Eu vou colocar tudo aqui na tela, tá? O time que a gente entrou em campo, né? Cássio, o Cássio era nosso ainda nessa época, Fagner, Félix Torres, Caetano, que foi expulso nesse jogo, Hugo na lateral esquerda, Ranielli e Maicon, sim, o Maicon ainda não tava bichado nesse começo de temporada, Fausto Vera, Matias Rojas, Romero e Yuri Alberto, né? Yuri Alberto nessa partida aí também é o único que sobrou aí enfim, né? Você vai ver do último jogo aí. E também vou puxar aqui o nosso pós-jogo e deixar o linkado já aí no card, né? Olha o que eu coloquei na capa, primeira dama, desse pós-jogo 2-1 pro São Paulo lá na 4ª rodada do Paulistão. A farra não acabou, com a cara do Agostinho Carrara e do Rubão assim, né, cara? Uma carinha de mal assim, né? Então esse pós-jogo aí vale muito a pena, deu quase 50 mil visualizações esse pós-jogo. Esse foi um dos que mais me marcou na temporada, roubou minha brisa durante bastante tempo. Eu sempre cito esse pós-jogo contra o São Paulo, esse jogo contra o São Paulo especificamente, porque eu vou correr de manhã e tal, né? E neste jogo especificamente fui dar uma corridinha e tal,
tal. Aí um amigo meu me trombou e falou assim, aí Adalba, parece que a farra não acabou, né? Aí eu falei, porra, não fui eu que falei essa frase de merda. Aí também eu que tenho que aguentar, né? Os caras que são arrombados. Segundo jogo, então acabou o Campeonato Paulista. Nesse jogo ainda era o Mano Menezes como técnico. É o único que tem o Mano Menezes aí como técnico. Depois, já com o Antônio Oliveira, um jogo da Sul-Americana que me marcou muito negativamente foi o empate fora de casa na estreia da Sul-Americana contra o Racing do Uruguai. Não é o Racing que foi campeão da Copa Sul-Americana, que é da Argentina, de Avellaneda e tal. É o Racing do Uruguai, o Racing genérico. Por que esse jogo marcou tão negativamente? O Antônio Oliveira chega, alcança alguns bons resultados no Campeonato Paulista, né? Faz a gente respirar, tira a gente da zona de rebaixamento, né? Porque a galera tem amnésia, mas a gente brigou pra não rebaixar no Campeonato Paulista também. A gente não classificou, então teve um tempinho ali, né? Um limbo de, eu acho que uns 20 e poucos dias pra poder treinar. A gente esperava que, como ele deu uma leve melhorada ali no Campeonato Paulista, o time ia voltar melhor, né? Mais competitivo. Fomos jogar contra o fraquíssimo Racing lá no Uruguai e a gente empatou 1-1 nesse jogo. Se eu não tô muito enganado, quem fez o gol foi o Yuri Alberto. Vou colocar a escalação desse jogo e olha só que doideira, eu nem lembrava que isso tinha acontecido e você também não vai lembrar, tá? Escalação: Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. Nessa época eu lembro que o Hugo começou a fazer jogos de medianos pra bom e aí começou a brotar videozinho com montagenzinha de TikTok, com a música Moleque de Vila do Hugo e tal. Ranieri e Breno Bidon. Aí já tinha o Rodrigo Garro, né? O Mano Menezes não tinha o Rodrigo Garro. E Wesley de um lado, o Wesley que também foi embora. E Yuri Alberto e quem na centroavância? Pedro Raul, beleza? Nesse jogo a gente jogou com o Yuri Alberto e Pedro Raul, que era uma coisa que a torcida tava falando assim, pô, às vezes jogar os dois é melhor, né? A gente vai ter mais referência ali no ataque, que é doce ilusão, né? Confiar no Pedro Raul. A capa desse pós-jogo aí também, que eu vou colocar na capa e deixar o link aí no card pra vocês assistirem, né? Tá aqui, ó, Olá Viva, eu coloquei um pontinho de interrogação. Nesse pós-jogo, é muito interessante, eu tava reassistindo, foi a primeira vez na temporada que eu comecei a questionar a possibilidade da gente ficar no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, porque aqui no canal eu fiz umas expectativas, né, um vídeo com as expectativas da temporada 2024 e coloquei o Corinthians ali no meio da tabela, né, 10ª colocação, 9ª, 11ª, enfim, meiuca de tabela por ser um período de reconstrução. Só que conforme a temporada foi desenrolando de maneira tão negativa, eu comecei a questionar essa mesma percepção que eu tinha. Eu falei, será que dá pra ficar no meio da tabela? E nesse pós-jogo, assista aí que vai ser a primeira vez que eu falo assim, ó, se continuar jogando assim, a gente vai acabar brigando pra não rebaixar no Campeonato Brasileiro, hein, cara? A gente precisa melhorar. Olha só como é que já tava o feeling nesse momento. E o Olá Viva foi porque toda vez que o Antônio Oliveira ia dar entrevista, ele falava Olá Viva. Então foi um jogo que, muito por culpa do Antônio Oliveira, que não conseguiu fazer o time jogar. Esse foi um dos jogos também dos top 5 aí, dos piores da temporada, né? Eu coloquei a escalação aí pra vocês. Esse jogo aqui, o próximo realmente é impossível você discordar desse aqui. Esse aqui ficou muito marcante. Foi o empate em 2-2 contra o Atlético Goianiense deixa eu ver qual rodada que era, ainda era o Antônio Oliveira. Foi pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi lá em Goiás, né? Esse jogo contra o Atlético Goianiense. A gente tava ganhando de 2-0 e foi um dos jogos, porque tiveram vários, que a gente perdeu pra gente mesmo no campeonato. A gente teve um pênalti juvenil do Hugo, um gol contra do Kaká e uma expulsão do Gustavo Henrique e conseguimos tomar um empate do time fraquíssimo, esse time carnicento aí do Atlético Goianiense nessa temporada que já tava virtualmente rebaixado já quando começou o campeonato. E naquele momento, 8ª rodada, aí você pode falar, pô, mas era começo do campeonato ainda. A gente tinha uma vitória em 8 jogos. Isso aí foi sendo mantido conforme, eu acho que até a 16ª, 17ª rodada, a gente ainda manteve essa apenas uma vitória. E esse jogo foi muito ruim, foi um jogo que, se eu não me engano, eu acho que o Yuri Alberto também fez gol nesse jogo, se eu não me engano, os 2 gols. E você vai perceber que vários jogos carnicentos o Yuri Alberto fez gol, né, cara? Traz um pouquinho de zica negativa aí também, só um jeito de dar uma cornetada no Yuri Alberto nesse momento. E esse jogo também acabou com a minha brisa ali. Se você assistiu o pós-jogo, vou colocar a capa aí pra vocês, ó. No pós-jogo eu coloquei a capa assim, ó, crise sem fim. E foi um dos primeiros pós-jogos que eu coloquei o famigerado fantasminha, porque começou a assombrar. Naquele momento a gente já tava beliscando a zona de rebaixamento, ou seja, realmente já estávamos sendo assombrados ali pelo fantasma do rebaixamento. O time que a gente entrou em campo contra o Atlético Goianiense nesse jogo de 2-2 foi com Carlos Miguel no gol. Essa hora já não tinha mais o Cássio já tinha cagado na nossa cabeça. Mateuzinho na lateral direita, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo na lateral esquerda, Rodrigo Garro, Ranieri e Breno Bidon, e na frente Yuri Alberto, Wesley e Coronado. Foi um daqueles testes que a galera falava assim, pô, cara, mas o Garro o time poderia render mais tendo Garro e Coronado na frente, e aí você poderia espetar um pouquinho
pouquinho mais o Coronado, já que a gente não tem ponta direita, e aí os dois, um se completaria. Eu sempre falava que, pô, pra mim, se vai jogar Garra e Coronado junto, a gente precisa ter muito mais posse de bola, a gente precisa ganhar o meio campo, porque a gente vai ter menos contenção e vai acabar sobrecarregando os nossos volantes, né? O nosso volante principalmente, o Ranieri. E foi justamente nessas tentativas que o Ranieri começou a render menos do que rendia, porque o Ranieri começou a ficar sobrecarregado por ter menos poder de contenção. O ataque foi com Coronado, Yuri Alberto e o Wesley nesse jogo, e a gente teve a expulsão, como eu falei aí, na nossa capa, como eu já mostrei, já tava ali o fantasminha, né? Já tava a crise sem fim, um jogo que me marcou demais. Esse jogo me trouxe péssimas lembranças, porque é aquele típico jogo que você fala assim, pô, pra gente realmente começar, sabe, já afastar essa zica aí de rebaixamento, tem que ganhar esses jogos, né? Contra o Atlético Goianiense, Juventude, contra, sabe, Criciúma, os times que normalmente vão brigar na parte de baixo, você precisa pontuar pelo menos fora de casa, mas, né, quando você tem a faca e o queijo na mão pra vencer uma partida, você tem que vencer. Aí eu sempre cito temporadas complicadas, como 2006, 2007 e tal, né? E aí, quando a gente deixa escapar esses pontos, acaba gerando uma preocupação muito grande. Eu lembro que eu fiquei uma semana, sabe, mastigando esse jogo na minha cabeça, assim. Nessa época, né, eu fico até a 16ª rodada ali falando, rapaziada, tá difícil, tá complicado, né? Foi na 17ª que eu falei, rapaziada, eu larguei mão. Se vocês quiserem, compra passagem aí pro Pará pra jogar contra o Paysandu. Enfim, 3 jogos aí também, espero que eu não estoure muito tempo, já tô estourando, né, primeiro dama, quanto tempo? 11h38. 11h38, a gente vai bater uns 15 minutinhos aí, vai ficar tranquilo pra vocês. Esse aqui como quarto jogo é aquele típico jogo que ele vai cair no esquecimento daqui 2 meses, só que ele não deveria, porque se a gente caísse pra Série B, esse jogo ficaria marcado, assim como ficou marcado lá em 2007 do Vasco, contra o Paraná Clube, contra o Náutico, entendeu? A gente precisava lembrar desse jogo pra aprender com os próprios erros, né, em nível de gestão, administração, tudo, né, em nível de formação de elenco. 1-1 contra o Juventude em casa, Juventude com 2 jogadores a menos. Esse jogo foi na 20ª, já no segundo turno, né, foi na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse período eu tava sofrendo bastante hate aqui no canal, assim, porque eu falava bastante sobre o time tá brigando ali na parte de baixo da tabela, e aí a galera fala assim, pô, você não deve colocar isso aí não, tem que jogar energia positiva, entendeu? O corintianismo tem que jogar energia positiva, tal, e a fiel papagaio em peso aí eu fiz o quê? Coloquei na capa, pintou o campeão, porque a galera tava me xingando, porque eu falava de rebaixamento, e coloquei o Cássio levantando um troféu do Campeonato Brasileiro, pintou o campeão depois desse empate melancólico contra o Juventude. A gente teve mais de 30 finalizações, né? A gente teve uma posse de bola absurda, mas a gente não conseguiu vazar a frágil defesa do Juventude num jogo importantíssimo, onde a gente tava naquele momento, se a gente ganhasse, eu acho que a gente se afastava um pouquinho da zona de rebaixamento, já começaria a discutir ali sobre Copa Sul-Americana, e a gente deixou escapar. E detalhe, a gente tava perdendo pro Juventude. Nesse jogo quem fez o gol foi o Pedro Henrique, sim, o nosso cachaceiro, nóia do ataque lá. O Pedro Henrique, ele acabou fazendo o gol, o que deixou um pouquinho menos melancólico, mas mesmo assim, o Juventude com 2 jogadores a menos, não dá pra gente não conseguir vencer os caras em casa, né? E o time que a gente entrou em campo nesse jogo foi com o Hugo Souza no gol, aí já tinha o Hugo Souza, né? Então tivemos jogos aí com o Cássio, com o Carlos Miguel, Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Félix Torres e Hugo, Ranieri, Alex Santana, Coronado, Rodrigo Garro, Wesley e Giovani nesse jogo que foi o ataque aí. Eu não lembro exatamente, eu acho que nesse jogo o Yuri Alberto tava suspenso, eu não vou lembrar. Por que o Giovani tava nesse ataque? Não lembro. E na capa, como eu falei, pintou campeão, deu 29 mil visualizações. Todos esses pós-jogos aí eu vou deixar aqui pra você rever, né? E pra mim, e esse, não por coincidência, né, que acabou ficando por último, pra mim esse foi o que mais me machucou. E não foi nenhuma derrota, beleza? Foi de fato um resultado que me trouxe também aquele gatilho de 2007, quando a gente empatou contra o time do Internacional por 2-2 na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente entrou em campo com o Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Matheus Bidu, Martínez, Carrilho, Garro e Breno Bidon, Yuri Alberto e o Memphis, né? Então o Memphis já tava nesse time aí nessa hora. E aí 2-2 em casa, coloquei na capa zica de time rebaixado, porque a gente toma o gol lá no finalzinho, a maneira como a gente tomou os gols que eram
não, sabe, desvia e aí a bola entra e, sabe, tudo acontecendo negativamente, a gente amargando a zona de rebaixamento e não conseguindo sair dali da parte de baixo. Quando a gente acaba esse jogo, eu fico mais ou menos, a primeira dama vai lembrar disso aí, né? Eu fico mais ou menos uns 5 minutos olhando pra televisão assim, pensando, mano, não acredito, porque eu tava falando bastante sobre rebaixamento aqui no canal. Aí eu falei assim, não acredito que eu vou estar certo nisso, sabe? Eu puto comigo, falando, não é possível que a zica realmente não vai sair. E perceba que eu separei 5 aí, mas tiveram outros tantos jogos, na derrota pro Vasco e tal, tiveram tantos jogos aí que a gente poderia acabar citando aqui, derrota pro Novo Horizontino em casa, muitos jogos, mesmo de fato. E aí eu separei esses 5 porque foram os que mais me marcaram negativamente. E claro, né, tem também os jogos que me marcaram positivamente, mas valeria um outro vídeo aqui no canal. Se você quiser um vídeo assim com os top 5 jogos mais da hora da temporada, que levantaram o astral, que deixaram a gente pra cima aí, comenta aqui embaixo. E claro, quero saber também os que marcaram você negativamente. Eu falei a escalação? Falei, né? Ah, então, e a comparação da escalação desse jogo contra o Internacional com o jogo que eu falei lá do Campeonato Paulista, ainda com o Mano Menezes, a única peça que entrou como titular lá naquele jogo do Campeonato Paulista e nesse jogo contra o Internacional foi o Yuri Alberto. O resto é um time 100% diferente, pra você ver essa metamorfose toda que acabou sofrendo o time na temporada. Pra galera que falava assim, não, é só derrubar o Antônio Oliveira que fica bom, só derrubar o Mano Menezes que fica bom. Na verdade não foi nada disso, né? Tiveram que vir muitas e muitas peças, algumas ali muito questionáveis, mas que acabaram funcionando, e isso aí tudo acabou encaminhando pra uma coisa legal, certo? É muito interessante também vocês verem os comentários, tá? Desde lá do Campeonato Paulista, leia os comentários lá, vocês vão ver realmente como é que a percepção da fiel torcida como um todo vai moldando aí conforme os jogos vão passando. Beleza? Espero que vocês estejam gostando dessa bateria de vídeos aqui no canal, tá? Faça uma maratona aí, né? Eu vou deixar a playlist linkada aqui, você assiste todos os vídeos, estoura uma pipoquinha aí, a gente vai conseguir trocar ideia. A gente pode concordar, pode discordar, não fique me enchendo o saco aqui embaixo. Eu não concordo com isso aí, o Adalba não sabe nada. Tudo bem, você pode colocar os seus 5 jogos, às vezes você é um gênio do esporte aí, você tem outra percepção completamente diferente. Tem outros vídeos aí postados recentemente que também vai ser muito legal você passar pra dar uma olhada, certo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, pode fortalecer financeiramente, tem a opção do Valeu, tem a opção também aí da chave Pix que ajuda o canal a continuar existindo. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias, tamo junto, hein?